Fala pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos. Voltando aqui, ontem acabei não conseguindo postar o vídeo, fui para casa da minha avó, mas eu fiz a análise da carta e vamos continuar de onde eu parei, tá? Aqui ó, falei essa parte, a gente tinha começado a falar sobre o mecanismo aqui, mas enfim, vamos continuar de onde eu parei. Espero que vocês consigam acompanhar ali e também, além de acompanhar, né, conseguir analisar e conseguir tirar proveito daqui, perfeito? Então vamos lá, meus queridos, deixa eu aumentar o volume aqui do microfone. Agora sim, acho que. Aí, agora foi. Beleza, vamos lá. Mas estranha médicos brasileiros. Vamos continuar lendo aqui, ó. Imagina o resultado disso. Foi pior do que eu esperava, porque o estudo provou que a reposição hormonal da menopausa aumenta em 63% o risco de câncer de ovário e o risco de morte causada por tumor em 20%. Isso acontece porque o seu tumor se alimenta do hormônio usado na reposição e cresce com o passar dos anos. Por isso, países de primeiro mundo estão interrompendo o uso da reposição hormonal, mas estranhamente os médicos brasileiros continuam recomendando. Isso é assustador. Tanto que apenas em 2022 o Ministério da Saúde previu 65 mil casos de câncer de mama, de ovário e do cólon no útero, do cólon e do colo do útero e do colo do útero aqui no Brasil. Isso apenas em mulheres acima de 45 anos. E agora você sabe muito bem qual é a causa. Então aqui a gente vê que basicamente aqui ele está desqualificando a reposição hormonal, correto? Porque talvez para o cliente conseguir acreditar, enfim, não vou falar o que eu acho, mas vou falar o que está sendo feito aqui, que ele basicamente está desqualificando. E como é que ele faz isso? Trazendo provas. E aqui, ó, os médicos continuam crescendo, isso é assustador. Olha lá, ó, tanto que em 2022 o Ministério de Saúde previu 60 mil. Nossa, deixa eu tirar essa música aqui, pessoal. Essa música é muito boa, viu, para escrever cópia, eu curti demais. Vou deixar aqui o nome, ó. Submerged, ok? Vamos lá. Vamos continuar. Mas estranhamente os médicos brasileiros continuam recomendando. Isso é assustador. Tanto que apenas em 2022 o Ministério da Saúde previu 65 mil casos de câncer de mama, de ovário e de colo do útero aqui no Brasil. Isso apenas em mulheres de 45, acima de 45 anos. Então, ó, isso daqui é um argumento de prova, tá? Porque você pensa o seguinte, ó, reposição hormonal aumenta a chance de câncer. Qual que é uma das principais provas que ele pode pegar? Mostrar que na época que ele está fazendo a VSL, certo? A previsão é que o câncer aumente. E aí o que que ele faz? Ele coloca em mulheres acima de 45 anos, ele é específico. Ou seja, ele quebra uma objeção do cliente, o cliente acredita assim, putz, o problema de câncer está aumentando para as mulheres da minha idade, o que faz sentido da reposição hormonal está sendo ruim, entendeu? Enfim, vamos continuar. E agora, você sabe muito bem qual é a causa. E o pior é que o problema não está apenas nos remédios usados na reposição hormonal, vai muito além disso. Por exemplo, os antidepressivos que muitas mulheres usam na menopausa, além deles não agirem na causa raiz, que é o estrogênio, eles potencializam sintomas como ganho de peso, sonolência, falta de energia. Isso é só o começo, porque quanto mais você usa esses remédios, mais dependente você fica da próxima dose. É um verdadeiro vício. Por isso, a Organização Mundial de Saúde emitiu um alerta em 2017 para que as mulheres parem de tomar antidepressivos, porque os danos colaterais são 10 vezes mais devastadores do que qualquer benefício. Então, o que fazer? Então, ó, aqui a gente vê que basicamente o que ele está fazendo, pessoal. Aqui, ó, ele desqualifica outro método comum do mercado. E por que que isso é importante? Ai, calma aí. Aí, voltou. Alô, 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 alô. Aí, voltou. Show. Por que que é importante ele desqualificar, pessoal, os outros métodos do mercado? Pronto. Por que que é importante ele desqualificar outros métodos do mercado? Ou tipo, por que mostrar que eles são ruins e etc. Porque no final, depois a solução dele vai ser considerada como a melhor e o cliente ele descarta a possibilidade de fazer esse outro método. Então, por exemplo, quando a gente fala a mulher está assistindo essa VSL, aí se ele não desqualifica os antidepressivos, talvez a mulher continue tomando antidepressivos. Ela pensa assim: ah, eu vou continuar tomando antidepressivo porque eu já tomo, funciona e enfim, não vou comprar seu produto. Então, o que que ele precisa? Ele precisa desqualificar métodos que o mercado já tenta, mostrar que aquilo ali é ruim, que o cliente não tem que fazer se ele tiver prova para conseguir fazer isso, certo? E aí, quando ele desqualifica isso, o cliente pensa assim: putz, cara, eu vou parar de fazer isso. É que nem, por exemplo, aqui na questão do antidepressivo, eu vou parar de tomar antidepressivo por causa de todos esses problemas que ele pode me acarretar. Isso faz ele desqualificar, o cliente para de querer fazer aquele método, entendeu? E aí agora ele pensa assim: tá, mas se eu não posso, e aí aqui, olha que legal, ó, isso aqui, ó.
ele segue a linha de pensamento lógico do cliente, que é o quê? Se o antidepressivo não funciona, se a reposição hormonal não funciona, se a reposição hormonal não funciona, e se o antidepressivo também não, o que que eu vou fazer para resolver meu problema? Certo? O cliente se pensa isso, porque depois que ele desqualifica todos os métodos tradicionais, é que nem tipo assim, eu falar, a dieta não funciona por causa disso, exercício não funciona por causa disso, todos os métodos que você não tentou funcionou, não funcionam por causa disso. Aí o cliente pensa, tá, se tudo que eu tentei não deu certo, o que que eu tenho que fazer então para conseguir perder peso? Correto? E agora que ele vai entrar. Vou continuar. Nessas horas, muitas mulheres podem pensar que a solução seria tratamentos naturais, como chá, folha de amora, suco de uva ou soja, mas infelizmente isso não é verdade, porque apesar de saudáveis, eles não têm o poder de combater a queda do estrogênio. Além disso, não existe nenhum estudo científico mostrando que ele pode ajudar na menopausa. Então, mesmo que você sinta um pouco de alívio ao tomar um chá de amora, suco de uva ou comer soja, saiba que isso é passageiro e não está fazendo efeito na causa raiz dos seus sintomas. E agora, seja sincero, é isso que você quer? Um pequeno alívio da menopausa ou você quer algo que resolva o seu problema de vez? E te dê. Ó, aqui ele está fazendo transição, tá? Mas aqui, pessoal, o que que ele faz? Ele vai desqualificar outros métodos do mercado. Por quê? Mais uma vez, porque quando ele desqualifica, e aqui, ó, vamos lá, ó, primeiro aqui, ó, ele desqualifica outros métodos do mercado, certo? Deixa eu só aqui, ó. Ele traz essa desqualificação e agora ele vai, ó. E agora seja sincero, é isso que você quer? Um pequeno alívio da menopausa ou você quer algo que resolva o seu problema? E te dê novamente a liberdade que você tinha para viver sua vida sem todos esses sintomas te atrapalhando. Se você está comigo até agora é porque você quer uma solução de verdade, não é? Então, ó, olha que legal, pessoal. Aqui, ó, ele faz isso aqui é um trecho de transição, tá? Também é um trecho de transição, tá? Outra coisa é que ele faz o cliente se pensar o seguinte. É, porque, tipo assim, deixa eu pensar. Ele faz o cliente pensar. Na verdade, aqui, ó, ele direciona o cliente para uma resposta que ele sabe qual é e usa isso como transição para o seu método, o seu mecanismo, correto? Deve ser ali o mecanismo da solução. Aqui, ó, esse aqui é basicamente o trecho de transição, pessoal. Certo? E aí ele faz. E como é que ele pensou isso? Talvez ali, pum, levantando a ideia na cabeça do cliente que é a seguinte: se eu continuar fazendo isso, você só vai ter alívio. Você quer um alívio ou você quer resolver seu problema de vez? Você quer isso ou você quer aquilo? Eu quero aquilo, com toda certeza. Eu quero resolver meu problema de vez. Então eu fui lá e descobri. E agora vamos ver como é que ele vai continuar. E é por isso que tudo que você precisa fazer agora é se concentrar em resolver apenas uma simples coisa: a queda do seu estrogênio. Simples assim. Então, ó, o que que ele faz aqui, pessoal? Ó, isso aqui é um resumo do mecanismo único, do mecanismo do problema. Na verdade, é um resumo do mecanismo do problema em uma frase. Por que que ele faz isso aqui, pessoal? Para facilitar o entendimento do cliente. E ele recapitula, na verdade, não resume, ele recapitula o mecanismo do problema em uma frase, tá? Por que que eu coloquei em uma frase? Porque precisa ser algo. Porque essa uma frase é importante, por quê? Porque é algo fácil que o cliente entende. Uma frase, tipo assim, a queda do estrogênio, a queda da testosterona, falta de libido. Ah, isso, aquilo. Fica fácil de entender. Em uma frase, ele simplifica. E aí o que que ele faz? Ele recapitula para quê? Para que o cliente tenha esse entendimento novamente. Certo? Ah, então eu tenho que corrigir a queda do estrogênio. Queda do estrogênio. Tipo assim, é um negócio simples que o cliente sabe, ele entende, certo? E aí ele recapitula porque agora, provavelmente ele chegou na conclusão do mecanismo único da solução dele, e agora ele vai transicionar para o mecanismo único perdão, o mecanismo único do problema, ele chegou no final e agora ele vai transicionar para o mecanismo da solução. Você precisa de algo novo, natural e que seja semelhante ao estrogênio agindo no seu corpo. Porque essa é a única forma de substituir o maestro que foi embora e ter de volta uma música linda e afinada na orquestra que é você.
trocando as ondas de calor por uma sensação de paz e alívio, te dando sono tranquilo, uma energia renovada, suavizando as ligas, tá? E substituindo mudança de humor por serenidade e paz exterior. Se você está ansioso para ver isso, então chegou a hora de te mostrar. E já vou te avisando que não tem nada a ver com remédios, dietas ou vitaminas, mas sim com o hormônio da natureza. Ó, olha que legal, pessoal, antes da gente começar, ó, porque aqui é que ele vai começar a falar sobre o mecanismo dele, ó. Você precisa de algo novo, natural e que seja semelhante ao estrogênio agindo no seu corpo, porque essa é a única forma de substituir o maestro que foi embora e te dar de volta uma música linda e afinada na orquestra que é você. Então aqui nós temos a analogia, ponto. E aqui nós temos a expansão dos benefícios, tá? Só que aqui, pessoal, eu quero que vocês parem e pensem. Ó, você precisa de algo novo, natural e que seja semelhante ao estrogênio agindo no seu corpo. Ó, pensa o seguinte: quando você está escrevendo, ele poderia, quando o copy estava escrevendo essa copy, ele poderia muito bem. Ó, espera aí, deixa eu dar uma espreguiçada aqui. Oh! Quando o copy estava escrevendo, ele poderia muito bem chegar e falar o seguinte: você precisa de corrigir a sua queda do estrogênio, simples assim. E o que faz e o que corrige isso é esse hormônio natural. Não, ele não chegou e falou isso. Ele foi com a gradualização. O que que ele falou? Você precisa corrigir a queda do estrogênio, certo? Simples assim. Por isso, por isso não, ó. Você precisa corrigir a queda do estrogênio, simples assim. Você precisa de algo novo, natural, que seja semelhante ao estrogênio agindo no seu corpo. Por que que ele traz principalmente essa frase, ó, semelhante ao estrogênio agindo no seu corpo? Porque é algo que o mercado já acredita. Então vocês vão ver que, tipo assim, ó, imagina que ele tem três caminhos, correto? Deixa eu pegar o pente aqui para desenhar. Ó, imagina o seguinte, deixa eu ver. Aí, fechou. Imagine que você tem um ponto A, ou, perdão, ponto A, você tem um ponto B e você tem um ponto C, correto? Você quer levar o cliente do ponto A para o ponto C. Vamos supor, aqui é o meu mecanismo do problema e aqui é a minha solução, certo? Porém, o que que ele poderia ter feito, que eu falei para vocês? Poderia ter saído do ponto A e ido direto para o ponto C, correto? Mas provavelmente o cliente ia acreditar menos, certo? Ele ia acreditar menos. E isso vai afetar na nossa conversão. Então, o que que ele faz? Ele vai do ponto A para o ponto B, do ponto B para o ponto C. Isso faz o cliente acreditar mais, correto? Eu sou meio perfeccionista. Enfim. Aqui, pessoal, esse ponto B ele é essencial. Por quê? Porque esse ponto B ele aumenta a. Ele segue a gradualização e aumenta o entendimento. Tipo assim, na verdade não é nem o entendimento, é a aceitação. É essa a palavra. Ele aumenta a aceitação. Por quê? Porque é o seguinte. Aceitação. Por quê, pessoal? Porque, ó, para o cliente chegar no ponto C, ele tem que acreditar aqui primeiro. E aí, o que que o cara faz? Ao invés de ele vir aqui direto e já falar desse hormônio da natureza, ele fala sobre que ele fala que ele precisa de algo parecido com o estrogênio. Por quê? Porque isso aumenta a aceitação, correto? E aí o que que é isso? Ele vai do ponto A para o ponto B. Aqui, ó, nesse caso aqui, ó, é o ponto A, ó. Você precisa fazer isso daqui. Esse aqui é o ponto B. E esse aqui é o ponto C, que é onde ele quer chegar, correto? Mas para ele chegar aqui, ele precisa passar por isso daqui. Por quê? Agora vem a pergunta, por que que ele precisa passar pelo ponto B, pessoal, para depois chegar no ponto C? Porque assim ele aumenta a aceitação do nosso cliente. O nosso cliente começa a aceitar com mais facilidade. Tipo assim, o cliente pensa assim, putz, eu preciso de algo parecido com o estrogênio. Eu sei, por quê? Porque eu sei que o estrogênio faz bem para minha menopausa, ele vai corrigir meu problema. E aí existe um hormônio que é parecido com o estrogênio, entendeu? Mas, tipo assim, ele coloca esse ponto. É que eu não sei o que que ele vai falar depois do ponto C pra frente, né? No caso, nesse trecho aqui, nessa parte aqui, pra frente, eu não li ainda. Mas o ponto é, ele, ao invés de pular direto pro hormônio, vocês veem que nessa parte aqui ele toca nesse assunto. Ó, você precisa de algo novo, natural, que seja semelhante ao estrogênio agindo no seu corpo, tá? Por quê? Porque isso é o processo de gradualização. Isso aqui aumenta a aceitação, ele tira um sim do cliente que vai fazer diferença para o cliente aceitar no mecanismo da solução que ele está falando. Tem um livro que fala muito sobre isso, que é esse aqui, ó. Já mostrei ele aqui algumas vezes. E tem um capítulo dele que ele fala sobre que ele fala sobre gradualização, tá? É legal, se vocês puderem dar uma lida, pode ajudar bastante vocês. Me ajudou e foi muito efetivo. Enfim, me deu muita noção sobre copy. Vamos lá. Então aqui ó, a gente tem ó,
Aqui é o ponto B, no caso. Ele adiciona. Pega algo que o cliente acredita e parte disso. Certo? Aqui tem um ponto B, vamos continuar. Se você está ansioso para ver isso, então chegou a hora de te mostrar como e já vou te avisando que não tem nada a ver com remédio, dietas ou vitaminas. Aqui ele elimina crenças comuns que o mercado. Crenças, métodos do mercado. Na verdade, tipo assim, ele elimina. Como é que fala? Eu acredito que é métodos mesmo. Como se fosse, tipo assim, ele elimina métodos que o mercado acredita ser, né? Elimina métodos que o mercado acredita ser aquilo, tá? Mas sim com o hormônio da natureza que vem de uma flor recém-descoberta por cientistas iranianos em 2009. Essa flor era usada na Grécia antiga e considerada um elixir divino por causa de suas propriedades medicinais. No século XIX, se tornou um remédio famoso na Europa. Infelizmente, ela não é produzida no Brasil por causa do nosso solo e nem é encontrada à venda em farmácias ou lojas. Mas em um minuto, ó, eu vou te mostrar como conseguir um pouco desse hormônio natural que se chama salgueiro da noite. Isso aqui eu nunca vi, vamos ver. Hormônio. Olha lá. Interessante. Salgueiro da noite. Legal. Tá. Então é o seguinte, pessoal. O que eu quero que vocês percebam? Ele revelou o mecanismo, o que que ele faz? Adiciona credibilidade ao mecanismo. Vocês veem que nessa parte aqui, olha como ele, tipo, cara, isso aqui é o descoberto de uma flor iraniana, foi usado na Grécia, se tornou um remédio famoso, então isso aqui tudo adiciona credibilidade. Isso aqui tudo vai, imagina que cada frase dessa aqui vai colocando um tijolo na aceitação do cliente, tá ligado? Imagina que para o cliente aceitar, a casa tem que estar pronta. E cada frase que ele coloca é um tijolo, certo? Que vai levantando essa casa. E aí no final essa casa vai estar pronta, o que significa que o cliente vai aceitar o que ele está falando. No final ele vai comprar o produto. Então aqui você vê que ele adiciona essa credibilidade ao mecanismo, tá? E aí, ó, infelizmente ela não é produzida no Brasil por causa do nosso solo e nem encontrada à venda em farmácias ou lojas. Aqui, ó, é importante, tá, pessoal? Vocês têm um bom reason why. Por quê? Porque se você fala tipo assim, o Salgueiro, não, na verdade, esse hormônio se tornou, na verdade, no século XVII se tornou um remédio famoso na Europa, mas infelizmente ele não é produzido no Brasil porque, tipo assim, você coloca um reason why fraco, o cliente ele não aceita, entendeu? É isso que eu acho que eu quero dizer. Então tenha bons reason whys para conseguir fazer com que o cliente não fique se perguntando daquilo de antes, para que você mate aquela objeção na hora e o cliente continue na gradualização da sua copy, entendeu? Mas em um minuto eu vou te mostrar como conseguir um pouco desse hormônio natural precioso que se chama salgueiro da noite. O que que ele faz aqui, pessoal? Ele basicamente, por que que ele não falou, tipo assim, não sei, se tornou um remédio famoso na Europa? E em um minuto eu vou te mostrar como conseguir um pouco desse hormônio natural precioso que se chama salgueiro da noite. Provavelmente, o que que ele quer fazer aqui? Quer mostrar que ele, na verdade, quer tornar exclusivo isso, para que o cliente não saia da VSL dele e vá ver o que ele está falando em outro lugar. Então ele adiciona essa questão do que ele está falando, do mecanismo da solução, do salgueiro da noite, desse hormônio natural não ser produzido no Brasil, não conseguir ser fabricado, não conseguir ser produzido, né? Aqui no Brasil acho que seria a palavra. Ele coloca isso para que o cliente não tente ir para ou sair daqui para conseguir comprar. Isso faz o cliente pensar, ah, tudo bem, eu não vou conseguir achar nada disso no Brasil, correto? E aí, só que aí, tipo assim, ele vai lá e na sequência fala, em um minuto eu vou te mostrar como você pode conseguir esse hormônio, certo? Provavelmente ele não fala como, mas ele fala que vai, na verdade ele fala que vai te mostrar como você conseguir, como você pode conseguir um pouco desse hormônio, certo? Ele não mostra, tipo assim, mas eu vou te mostrar como você pode fazer para conseguir. Não, na verdade, deixa eu pensar um pouco. Um pouco desse hormônio natural precioso que se chama salgueiro da noite. Eu vou te mostrar como você
Enfim, na verdade agora deixa eu recapitular. Aqui provavelmente, ó, ele quer mostrar, aqui ele cria um looping, correto? Aqui ele cria um looping prometendo mostrar essa solução, mostrar como ter essa solução. Porém, quando ele fala isso, provavelmente o cliente iria sair da copy dele para procurar por conta própria. Então ele antecipa isso, essa ação, e cria o looping. Agora o cliente não sai da copy. Basicamente é isso aqui que ele faz no trecho. Ele cria um looping prometendo, aqui nessa parte de baixo, né? Provavelmente é o que ele quer fazer. E no século XVII se tornou um remédio famoso na Europa. Se ele fala só assim, ó, e eu vou te mostrar nos próximos segundos como você pode conseguir um pouco desse hormônio natural que se chama salgueiro da noite. Só que se às vezes ele fala isso, provavelmente o cliente, e no caso quando ele fala o nome, tá? Entra um detalhe. Quando você fala o nome do ingrediente, provavelmente o cliente sai da sua cópia e vai procurar no Google. Tipo assim, ah, eu tô lendo, aí eu venho aqui, ó, salgueiro da noite. Certo? E aí eu vou procurar aqui, ah, será que tem algum vídeo que explica, não sei o quê? Entendeu? Então, ele basicamente antecipou essa ação que o cliente ia ter, tá? Vamos continuar. Ele foi considerado a maior descoberta do século XXI no campo da menopausa e agora você irá entender o porquê. Aqui, ó, ele tem uma afirmação forte e na sequência, aqui tem uma afirmação forte e provavelmente vai vir um reason why forte. Em um estudo feito com 1.296 mulheres de 45 a 59 anos, o salgueiro da noite eliminou as ondas de calor em 66,3% das mulheres, com os primeiros resultados nas primeiras 4 semanas. Tem noção do que é isso? Mais da metade das mulheres ficaram livres do calor. Isso porque o salgueiro da noite, então aqui ó, ele coloca, ó, vamos lá. Aqui tem um reason why do porquê isso foi a maior descoberta no campo da menopausa no século XXI. O cliente se levanta essa pergunta, ele fala e aí ele precisa dar um reason why, correto? Agora que ele deu o reason why, o cliente se pergunta assim: putz, muitas mulheres conseguiram ter um resultado com isso, entendi, mas por que que esse salgueiro faz isso? Agora ele vai colocar um reason why do porquê o salgueiro faz isso. Ó. Agiu diminuindo a frequência, a força e a duração dos fogachos. Os cientistas ficaram chocados, porque nunca antes um tratamento se mostrou tão eficaz. Mas não para por aí. Um outro estudo feito na Malásia com 80 mulheres provou que o salgueiro da noite causou uma redução drástica dos suores noturnos, insônia, irritabilidade, ansiedade, depressão e dor de cabeça. As mulheres ficaram mais felizes e confiantes porque conseguiram um alívio maior do que qualquer outro tratamento, em questão de dias. E a partir daí a notícia correu pela comunidade científica. Começaram a ser realizados estudos no Irã, Espanha, Inglaterra e Estados Unidos, provando todo o potencial do salgueiro da noite nos sintomas da menopausa, sendo considerado o melhor tratamento em 2023 para mulheres acima de 40 anos. E agora talvez você esteja se perguntando, mas por que o salgueiro da noite é tão poderoso? Ah, na verdade essa parte ele vai fazer isso aqui, ó. Ele não vai fazer isso aqui, pessoal. Aqui ele ainda está mostrando, ele está dando um reason why dessa afirmação forte. Correto? Que não é só nessa parte. Na verdade, em toda essa parte aqui, ó. Correto? E aí, ó um detalhe legal. No final, ó, o que que ele faz? Ó, o melhor tratamento em 2023 para mulheres acima de 40 anos. Ele conclui o reason why dele com a afirmação que ele fez no começo. Então, ó, o reason why com a afirmação feita antes, antes do começo, feita anteriormente. Anteriormente. Correto? Então ele conclui esse reason why com a afirmação que ele fez anteriormente. Por quê? Pessoal, isso aqui é uma coisa muito boa. Porque muito boa de se entender, porque você pode usar nas suas copies, isso aqui basicamente vai facilitar o entendimento e vai facilitar a aceitação do cliente. Quando você fala, quando você faz uma afirmação, depois você prova que aquela afirmação é verdade. É legal, é interessante, pode ser, você concluir essa afirmação ou concluir esse bloco de prova intensificando a afirmação que você fez assim, porque aquilo aumenta a aceitação, aquilo aumenta aquela afirmação entrando na cabeça do cliente, entendeu? Então é basicamente isso daqui. Vamos continuar. E agora, ó, talvez você esteja se perguntando, mas por que o Salgueiro da Noite é tão poderoso? E aqui, ó, ele vai lá e levanta uma objeção que o cliente tem na hora certa, que ele segue a linha de pensamento lógico, correto? E aí, pessoal, aqui tem um ponto muito importante, tá? Que é o quê? Eu esqueci. Ah, lembrei.
uma coisa, lembra que eu acho que eu já falei isso para você em outras análises, talvez nessas, não me lembro. Mas eu sei que na sua copy é muito interessante, ao invés de, tipo assim, para a pessoa acreditar, lembrei. Para a pessoa acreditar com mais força, com mais intensidade no que você está falando, você tem que dar reason why. Você tem que dar motivo pelo qual, razão do porquê aquilo acontece. E quando você coloca só estudos, o cliente se levanta uma objeção que é a seguinte: tudo bem, este método, isso que você está falando, ajudou muitas pessoas, mas por que esse método funciona? É o outro reason why. Não adianta só você adicionar isso tudo. Tipo, se às vezes o cara só adiciona isso daqui, certo? E continua a copy, não explica por que o salgueiro da noite funciona, ou porque o salgueiro da noite é tão poderoso, o cliente basicamente vai pensar assim, tá, você só me mostrou estudos, mas eu não entendi o porquê isso vai resolver o meu problema. Tipo assim, como eu vou comprar tipo assim, como eu vou aceitar isso se eu não sei como isso resolve o meu problema? Você só mostrou que ajuda um monte de mulher. Isso é uma coisa, mas agora eu quero entender por que que isso vai me ajudar, entendeu? Então, é basicamente essa linha de raciocínio. Então, você prova ali, pum, ajudou outras mulheres, mas por que que isso ajudou outras mulheres? E aí você vem com o reason why do porquê que isso ajudou, entendeu? Agora vamos ver. Pessoal, dá um segundo, deixa eu só buscar uma garrafa d'água lá, rapidão. Vamos continuar. Bom, os cientistas descobriram que é porque ele é rico em uma substância chamada GLA, ou ácido gama linoleico. O GLA é uma gordura do bem que tem o poder de substituir o estrogênio dentro do seu corpo e agir de forma semelhante, regulando seus hormônios e fazendo você voltar ao estado natural, sem sintomas, dores ou desconfortos. Para ficar mais fácil, então, ó, aqui, ó, temos o reason why do porquê do porquê o salgueiro da noite funciona tão bem assim, certo? Então temos esse reason why e aqui, ó, ele vai facilitar o entendimento, correto? Porque às vezes o cliente não entendeu o que ele quis dizer de primeiro. Eu consegui criar algumas coisas, tipo eu lendo. Eu lendo ali, eu consegui imaginar algumas coisas, mas ainda não fez muito sentido. Então ele vai facilitar e fortalecer esse entendimento. É como se você convidasse um novo maestro para sua orquestra, igualzinho o primeiro. Assim, finalmente você consegue a sinfonia perfeita que tanto deseja. Agora, nossa, agora eu entendi perfeitamente. E todos os sintomas da menopausa vão sumir dia após dia. E o mais curioso, então, ó, aqui, pessoal, ele tem uma analogia muito forte, muito boa. Analogia simples e fácil de entender. Imagina o seguinte, o que causa sua menopausa é a falta de estrogênio. É como se, por exemplo, o maestro saísse da orquestra. Quando você toma o GLA, quando você usa o Salgueiro da Noite, ele tem o GLA, certo? O GLA é como se fosse outro maestro que vai tocar orquestra também, entendeu? Então, tipo, você imagina a orquestra, o maestro aqui, esse saiu, aí foi lá e entrou outro maestro no lugar. Simples assim, fez sentido, entendeu? E o mais curioso é que o GLA é raríssimo de encontrar em qualquer lugar, principalmente em plantas. Por sorte, o Salgueiro da Noite é uma das fontes mais ricas que existe de GLA. Incrível, né? Então, o que que ele faz no final? Ele torna exclusivo, tá? Por quê? Porque provavelmente o cliente, pum, ele ouviu falar de GLA. Aí ele vai vir aqui, ó. GLA, Salgueiro da Noite, certo? E aí, pum, ele começa a pesquisar sobre GLA, Salgueiro da Noite, não sei o quê. E aí o cliente começa a tentar caçar por conta própria, certo? Então é basicamente isso que ele faz. Evita que o cliente tente achar aquilo por conta própria. Correto? E aí ele vai continuar. Vamos embora. É realmente tudo que a doutora Sara me disse fazia muito sentido para mim. As provas científicas, a sua experiência, o tom de sua voz, passava uma confiança e certeza que eu nunca tinha sentido antes. Naquele momento que eu percebi o poder dessa flor milagrosa e fiquei ansiosa para experimentar. Então aqui, pessoal, a gente finaliza o mecanismo único da solução. Aí a gente finaliza o bloco mais importante da copy,
que é exatamente o mecanismo. Desculpa aí pela demora, né? Às vezes. Aí, vambora. Então aqui, ó, agora ele resume o mecanismo único da solução. Pô, descobri isso daí, eu tava ansiosa, eu fiquei feliz, fez sentido, todas as provas, não sei o quê, certo? Isso aqui, pessoal, é basicamente como se fosse um bloco que, como é que eu posso dizer para vocês? Esse bloco ele meio que se encaixa, na verdade é o bloco de conclusão, né? Vamos chamar assim. Ele se encaixa na linha de pensamento que o cliente tem. Tá? Esse bloco ele faz basicamente isso daqui, ele se encaixa na linha de pensamento que o cliente tem, correto? Porque provavelmente depois que o cliente viu o que causa o problema dele, o que ele pode fazer para solucionar, como isso funciona e por que isso funciona, o cliente gera a sensação de esperança. E aí é nessa hora que ele fala assim, putz, cara, faz todo sentido. E aí ele vai e fala o que na cópia? A mesma coisa. Pô, eu tive que acreditar, eu estava muito feliz, eu estava ansiosa para testar, é realmente tudo provável que funcionava e etc, 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 entendeu? Agora ele vai para a construção do produto. Foi que a doutora Sara pediu o meu endereço e disse: Vilma, estou enviando para você o óleo extraído do salgueiro da noite. Quando você chegar, pingue 10 gotinhas debaixo da língua todos os dias pela manhã. Ele é totalmente natural e vai equilibrar novamente seus hormônios, para acabar com os fogaços e aliviar todos os sintomas da menopausa. Eu te prometo que você verá resultados já na primeira semana. A doutora Sara estava testando o óleo de salgueiro da noite em mais de 150 pacientes e decidiu me incluir no grupo de estudo. Eu fiquei sem palavras para agradecer tudo que ela fez por mim e senti minhas esperanças renovadas pela primeira vez em muito tempo. Então, ó, aqui, ó, o que que é interessante, pessoal? É que nessa parte, ó, a construção é o produto, na verdade aqui, ó, é o produto já nasce pronto. Vou colocar entre aspas, certo? Que é o quê? Tipo assim, ó, ela envia a fórmula. E aí você vai lá e tipo, ele me envia cá, ele me envia a fórmula e eu tomo a fórmula. Tipo assim, já tá pronto, entendeu? Não é uma receita que, tipo assim, e aí a doutora Sara me passou a receita dos ingredientes, aí eu fiz um chá, e aí depois desse chá eu vi que tinha que facilitar a vida para as pessoas e criei um encapsulado. Não, aqui ele já cria um produto pronto já, entendeu? Isso fica até mais fácil para vender depois, porque você não precisa dar tanta volta assim e ser mais objetivo. Eu falo isso porque eu fiz isso na minha copy. Eu tinha falado sobre uma receita, e etc. Só que aí depois essa receita virava encapsulado, e aí eu trocando ideia com o copy ele me falou para ir direto para a questão do produto, entendeu? Então vamos continuar. A doutora Sara estava testando o óleo de salgueiro novos da noite em mais 150 pacientes, eles me incluindo no grupo de estudo. Isso daqui, pessoal, ó, é o reason why do porquê ela está fazendo isso com você. Porque ela está te entregando a fórmula pronta, certo? É basicamente para quebrar isso daqui. Isso aqui vem para quebrar essa objeção. Tipo, por que que a doutora Sara fez isso comigo? É porque ela está fazendo com um grupo de estudo de 150 pacientes e ela decidiu me incluir nesse grupo também, entendeu? E aí agora provavelmente aqui ele vai intensificar sobre a questão de esperança. Eu fiquei sem palavras para agradecer tudo que ela fez por mim e senti minhas esperanças renovadas. Pela primeira vez em muito tempo, eu senti que poderia vencer essa luta contra a menopausa. Então apenas após 2 semanas um frasco, então aqui ó, ele intensifica um pouco da esperança, tá? Certo? Tipo, nossa, como é que fala? Intensifica a esperança, né? No caso, nossa, quando ela fez isso por mim, eu fiquei muito feliz, eu não tinha palavras para escrever, eu senti como se eu estivesse voltando a ter minha vida normal, e não sei o que, não sei o que, senti que eu poderia vencer essa luta, enfim. Então, após 2 semanas, um frasco com um líquido clarinho, como cristal, chegou na minha casa. Isso daqui, pessoal, essa questão do líquido clarinho como cristal tipo assim, é para quebrar alguma objeção, tá? Provavelmente tipo assim, eu vou ter que colocar na boca, será que ele é gostoso? Será que ele é bom? Será que ele é feio? Será que ele é fedido? Enfim, o cliente se imagina isso. Então isso aqui é para quebrar a objeção, tá? Quebrar a barra, antecipar a objeção. No primeiro dia confesso que não senti nenhuma diferença. E eu fiquei até preocupada se isso iria funcionar mesmo, mas o que aconteceu nos dias seguintes marcou minha vida para sempre. Então aqui, ó, geralmente é assim, tipo, você tenta e não dá certo de primeira, mas depois vai.
Isso aqui é tipo, é normal, sabe? Isso aqui é. Várias copies colocam isso daqui, enfim. Mas o que aconteceu no dia seguinte se marcou minha vida para sempre. Logo na primeira semana, senti as ondas de calor diminuindo e uma sensação de alívio e paz começaram a tomar conta de mim o dia todo. Eu não ficava mais suando à noite pela primeira vez em muito tempo. Pude desfrutar de uma noite de sono completa, acordando revigorada, como se estivesse voltando de de uma longa férias. E isso mudou completamente meu dia, porque ao invés de ficar estressado e cansado, agora eu estava calmo e cheio de disposição. Eu trabalhava melhor, fazia as tarefas de casa e me sentia bem, sabe? Aqui, ó, ele tira o sim. Esse sabe é intencional, tipo, é para engajar o cliente. Esse sabe, ó, pessoal, no final aqui, ó, além de tirar o sim do cliente, certo? Isso aumenta a aceitação, certo? Aumenta a interação. Na verdade, ó, além de tirar o sim do cliente, na verdade, esse sabe, como é que fala? Ele engaja o cliente a imergir, acho que é assim que fala, imergir com ele na história. Certo, pessoal? Então, é basicamente, esse sabe, ele vem com esse objetivo, do tipo assim, imagina quando você está conversando com uma pessoa, certo? Não sei se vocês já estudaram um pouco sobre comunicação e etc, mas eles falam que, tipo assim, sempre é legal, isso também é usado muito para venda. Sempre depois que você fala tudo que você falou, você coloca uma frase de pergunta no final, tipo assim, ah, isso faz isso daqui, entendeu? Tipo, ah, entendeu? Conseguiu compreender? Ficou com alguma dúvida? Isso faz com que você consiga, com que o cliente consiga imergir e se engajar mais na história, faz com que ele consiga, é, como é que eu posso? Entrar nessa piscina e nadar junto com você nesse mar, nessa piscina de emoção, entendeu? E aí, por que que o SAB faz isso? Porque basicamente você faz uma pergunta e o cliente precisa responder. E para ele responder, ele tem que prestar atenção. E quando ele presta atenção, ele emerge junto com você, entendeu? Enfim, era como se tivesse controlado no controle das minhas emoções novamente. E após 30 dias, era como se eu estivesse me tornando uma nova mulher. Porque eu comecei a me amar no espelho. E meu desejo sexual voltou com tudo. E agora era meu marido que tinha que ter energia para me aguentar. KKKK. Além disso, eu perdi 4 quilos e meu metabolismo voltou a funcionar, mesmo comendo de tudo. Eu não acreditei que isso estava acontecendo. Parecia um sonho. Até meu marido disse: O que você tá tomando, amor? Tá mais bonita. Eu soltei um sorriso bobo na hora e fiquei toda feliz porque tinha muito tempo que ele não me elogiava. E quanto mais o tempo passava, mais resultado eu via. Era como se eu tivesse entrando em uma máquina do tempo. Então eu comecei a me arrumar mais, sair com as amigas e até mesmo tirar mais fotos para postar no Facebook. Toda aquela nuvem escura de menopausa tinha passado e agora eu me sentia livre, feliz e bonita como antes. Mas acima de tudo, eu estava mais confiante, meu sorriso era verdadeiro e meu coração transbordava de gratidão. Finalmente eu estava livre dos sintomas da menopausa. E tudo isso graças à fórmula da doutora Sara. Os resultados foram tão inacreditáveis. Então aqui, ó, a gente tem a questão do, como é que fala? Dos benefícios expandidos depois que você usa o produto. Então, benefícios. Na verdade, não é benefícios, né? Isso aqui eu acho que são. É, é como se fosse um Future Paste disfarçado, sabe? Ele pinta imagens futuras que o cliente deseja. Pode ser mais ou menos isso, tá ligado? E aí, o que que ele faz isso, ó? Depois de usar o meu mecanismo. Certo? O meu mecanismo, no caso, é o do copy. Então, depois de usar o mecanismo, correto, ele faz basicamente isso daqui, depois de usar o mecanismo da copy. Os resultados foram tão inacreditáveis que as minhas amigas da academia também ficaram curiosos para saber qual era o meu segredo. E como eu não sou egoísta, eu dei um pouco da fórmula para elas, sabe o que aconteceu? Todas elas tiveram resultado de cair o queixo. E aí aqui vem outras pessoas que tentaram e funcionaram. Me disse que o fogaço reduziu por uma vez na semana e era tão fraquinho que nem incomodava. A Joana parou de usar antidepressivos e agora eu conseguia dormir tranquilo à noite. E a Denise disse que o marido dela tá feliz porque parece que ela tomou calmante. Mas não era, mas não foram só essas mulheres que mudaram de vida. 83% das 150 mulheres que participaram do estudo da doutora Sala relataram uma melhora drástica nos fogachos, sono, estresse, libido e pele, e as outras 17%. Bom, elas ainda sentiram os sintomas, mas eram tão leves que elas podiam viver normalmente. E mesmo assim, estavam pulando de felicidade. Então, depois do sucesso, então, ó, outras pessoas usam a fórmula e, vi, e, outras pessoas usam a fórmula e se beneficiam.
Então, depois do sucesso da fórmula criada pela doutora Sara, pediu autorização para trazer para o Brasil. Assim, todas as brasileiras teriam acesso à solução comprovada pela ciência e que traz um verdadeiro sintoma da menopausa. E nessa hora tivemos um pequeno desafio, porque a doutora Sara exigiu que a fórmula cumprisse três requisitos para ser lançada no Brasil. Um, ter como concentração alta do óleo de salgueiro à noite na mesma quantidade que os estudos científicos recomendam. Todos os ingredientes deveriam ser importados dos Estados Unidos para garantir a pureza e confiabilidade, coisa impossível de conseguir aqui no Brasil. Deve funcionar para todas as fases da menopausa, seja o climatério, a menopausa ou até mesmo a pós-menopausa. Depois de semanas de pesquisa e negociação, a doutora Sara encontrou um fornecedor americano com matéria-prima correta. Foi um desafio importar para o Brasil, mas finalmente conseguimos uma pequena quantidade. Depois de 6 meses de testes, milhares de reais gastos e várias noites sem dormir, fechamos uma parceria com uma fábrica de última geração aqui no Brasil e finalmente conseguimos desenvolver o que eu acredito ser a maior fórmula de combate aos sintomas da menopausa no Brasil. Então, o que que ele faz aqui, pessoal? Aqui, ó, é basicamente aquele bloco onde o produto surge, certo? Porém, aqui tem um detalhe: ele dificulta o surgimento do produto, aumentando a régua, certo? Vamos colocar a régua entre aspas, espero que vocês entendam. Que é o que que é essa régua? É tipo assim, putz, eu queria trazer o produto para o Brasil, mas tinha que ser um produto que cumprisse isso, isso e aquilo. Tinha que ser um produto que fizesse isso, que tivesse essa medida de segurança, que tivesse os melhores produtos. Então, tipo assim, isso dificulta o surgimento, mostra que ele é difícil, tipo, não foi fácil ter feito isso, porque tinha que fazer todas, tinha que cumprir com todos esses requerimentos. Porém, o produto ia ser melhor, certo? Então, ele coloca essa sacada como uma forma talvez de melhorar, de aumentar o valor do produto. E aí ele coloca os três requisitos. É assim que escreve. É. Coloca os três requisitos como forma de aumentar o valor do produto. Perfeito? E aí, pessoal, aqui a gente começa com o bloco da oferta, apresentação do produto, etc. Só que eu vou ter que pausar por aqui, eu vou ter que parar a nossa análise por aqui, porque tem outras coisas para fazer. Mas espero que vocês tenham gostado. Eu curti bastante essa análise, acredito que deu para tirar bastante coisa boa. Espero que vocês tenham aproveitado, que vocês tenham aprendido. Qualquer dúvida é só mandar aí nos comentários e let's go. Vambora, rapaziada. Uma excelente segunda-feira e uma ótima semana abençoada para todos. Deus acima de tudo, se puderem, se aproxime de Deus, porque Ele muda a sua vida. E, enfim, senti no coração de falar isso para vocês. E é isso, meus queridos. Um excelente dia e valeu!